Olá, bom dia. O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. Com uma programação repleta de palestras, apresentações culturais e gastronômicas, a FIT Pantanal 2023 será realizada no mês de maio no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. Durante o evento estão previstas mais de 50 oportunidades de treinamentos, oficinas, reuniões e capacitações para os profissionais do turismo. Já já eu vou mostrar tudo como foi o lançamento. Mas antes, vamos a outros destaques da edição do nosso Agro Pantanal de hoje. Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso aponta que a melhor saída para garantir compras mais em conta é pesquisando os preços dos produtos. Norte de Minas Gerais é destaque no cultivo de frutas e vem conquistando espaço no mercado externo. Isso graças ao uso de irrigação, de tecnologia que possibilita a produção de alimentos em diversas regiões do país. E no Papo com o Café de hoje, eu vou conversar com Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FEComim. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então à nossa primeira reportagem, porque o governo de Mato Grosso, junto à Federação do Comércio, lançou a 30ª edição da Feira Internacional de Turismo do Pantanal. O evento retoma as atividades e investimentos do setor, que foi um dos mais afetados com a pandemia. Todos os detalhes agora com o repórter José Porto. Mato Grosso tem um grande potencial no ecoturismo, mas ainda explora muito pouco as suas belezas naturais. Os destinos mais conhecidos são o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. Com a pandemia, a cadeia do turismo foi uma das mais prejudicadas, com fechamento de hotéis, cancelamento de eventos e pontos turísticos também fechados. Mas com o controle da Covid-19, o setor voltou com força total. E claro, as pessoas estão cada vez mais valorizando o lazer e a qualidade de vida. A Feira Internacional de Turismo do Pantanal é a grande vitrine de Mato Grosso e foi retomada depois de 4 anos. O lançamento aconteceu no Palácio Paiaguás e reuniu todo o trade turístico e de eventos. A 30ª edição da FIT será realizada em uma parceria do Governo de Mato Grosso e a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio. É o momento dessa retomada para o setor que mais foi penalizado nesses últimos 3 anos de pandemia, né? Setor de bares, hotéis, restaurantes, né? E eventos. Então, a FEComércio encampou a FIT junto com o governo do estado, a Assembleia Legislativa, para que a gente faça a melhor FIT dos últimos anos. Durante a Feira Internacional de Turismo do Pantanal, um dos destaques será a Aldeia do Conhecimento, com mais de 50 oportunidades de treinamentos. Um dos principais focos da feira é capacitar os empresários e promover a alavancagem de negócios no turismo. O empresário capacitado, o colaborador capacitado é um ponto muito forte para atrair o turista, porque quando o turista é bem atendido, ele volta, ele divulga para a família, divulga para os amigos, posta no Instagram, né, e mostra todas as belezas que nós temos aqui. E com a capacitação do Sebrae e do Senac, isso aí vai ficar cada vez melhor. Além de conhecimento, a Feira Internacional do Pantanal também terá rodadas de negócios e a apresentação de novos roteiros turísticos em Mato Grosso. Além da capacitação, o Sebrae também está presente com o lançamento de roteiros turísticos que são apoiados pelo Sebrae em todo o estado, em especial no bioma Pantanal, além de realizar uma rodada de negócios com operadores de turismo e também com a exposição, onde serão apresentadas soluções, tecnologias e consultorias que o Sebrae faz para o setor em Mato Grosso. Na parceria para a realização da FIT, o governo de Mato Grosso investiu R$ 1.200.000. Um investimento considerado pequeno perante o que o setor já movimenta na economia e a geração de empregos.
e pode crescer muito mais. Há muito a ser feito, mas muito já foi feito. Agora é um momento que eu digo que a gente tem que trazer sociedade civil organizada, sociedade privada e também o poder público, com esse tripé para acelerar os produtos. O que eu digo muito claro, o potencial do Mato Grosso, ele não é para o futuro, ele já é o presente. O desenvolvimento do turismo de Mato Grosso passa por melhorias urgentes na infraestrutura, até para aproveitar melhor os produtos já existentes. Mas foi durante a reunião com os empresários e, claro, o lançamento da Feira Internacional do Pantanal com o trade turístico que o governo apresentou as propostas que pode fazer Mato Grosso ser uma grande atração, inclusive de turismo internacional. E de acordo com o governador Mauro Mendes, o desenvolvimento do turismo faz parte agora da agenda estratégica do próprio estado. Durante a conversa com empresários no lançamento da feira, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, destacou obras de melhorias na Transpantaneira, a rodovia que liga ao Pantanal, a construção de orlas em cidades ribeirinhas, a gestão para estadualizar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e a construção do maior parque da América Latina, o Parque Novo Mato Grosso, com capacidade para eventos com até 100 mil pessoas juntamente, com um novo centro de eventos no estado, com 16 mil metros de construção. A construção do Parque Novo Mato Grosso talvez seja o mais emblemático e será o mais importante equipamento para o turismo, para o entretenimento, para a qualidade de vida das pessoas. E ele vai representar talvez essa virada, essa janela. Nós temos a pretensão de transformá-lo no maior e no melhor parque da América Latina. Então, o desenvolvimento do turismo é um conjunto de ações vocacionados para potencializar as nossas belezas naturais, o nosso Pantanal, nossas cachoeiras, as nossas paisagens, aquilo que também encanta uma parte, né, do turismo brasileiro, do turista brasileiro e até mesmo mundial. A Câmara dos Deputados, o ministro do Transportes, Renan Filho, disse que 21 bilhões de reais serão investidos em rodovias e ferrovias até o final deste ano. Ele participou de uma reunião da Comissão de Viação e Transportes. Vamos então todos os detalhes na reportagem da TV Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou na Comissão de Viação e Transportes sobre as prioridades da pasta para 2023. Aos deputados, disse que o atual governo vai recuperar rodovias e ampliar o transporte ferroviário. A ideia é reduzir acidentes e ampliar o escoamento da safra recorde de grãos. Até o mês de março, o governo federal já empenhou 3 bilhões e 300 milhões de reais no setor. E a meta é investir até o fim do ano cerca de 21 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. A gente tem 23% da nossa malha considerada ruim ou péssima no Brasil. E quando essa malha está colocada num corredor importante, todos os senhores aqui sabem o que significa uma rodovia com dificuldade. O ministro também voltou a defender a importância do Congresso Nacional a aprovar a nova regra fiscal para o Brasil recuperar a capacidade de investimentos. A fim de que nós tenhamos a sustentação dessa capacidade de investimento. Porque se nós dermos um voo de galinha propiciado pela PEC da transição e no próximo ano voltarmos ao nível de investimento que estávamos fazendo anteriormente, aí não tem, sinceramente, deputados, deputadas, como fazer mágica. Porque o Brasil precisa ter uma capacidade mínima de investimento. O nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto com muito mais para você. Olá, estou de volta e agora vamos falar sobre alimentação. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso aponta que, apesar de alguns consumidores considerarem os valores estabilizados, a regra continua a mesma. A melhor saída para garantir compras mais em conta é pesquisando os preços dos produtos. O preço do tomate subiu 5,13%. O da batata, 10,7%. Valores pesquisados pelo IPF Fecomércio em Cuiabá
na segunda semana de abril, terminada no dia 14. Levantamento realizado pós-Semana Santa, quando esses alimentos são muito consumidos. A gente tem a relação de clima aí dentro e também da demanda um pouco mais aquecida, principalmente por conta do feriado que teve, recentemente. Feriado da Semana Santa, que tem bacalhau, tem batata, tomate, é isso? Exatamente, esses alimentos estão dentro desse consumo específico e aí eles acabam aumentando um pouquinho de preço mesmo. A gente está cada dia tendo mais dificuldade para adquirir alimentos, Por exemplo, o que aumentou de preço? Dei uma olhada aqui no brócolis e couve-flor, parece que deu uma aumentadinha. Antes estava quanto e quanto está agora? A gente pagava em torno de R$10,90, hoje está R$12. O valor da banana aumentou 3,33% na segunda semana de abril. A gente vai ter a batata, o tomate e a banana. Foram os 3 itens que mais se movimentaram aí essa semana, crescendo, Então a gente tem a maioria dos itens que a gente leva em consideração dentro da cesta básica crescendo e esses 3 tiveram destaque. O estudo notou que 12 dos 13 itens que compõem a cesta básica para 4 pessoas em Cuiabá subiram de preço. A cesta chegou a custar R$ 763,17, 2,07% ou R$ 15,49 mais cara que a primeira semana de abril. E 2,5% maior que o mesmo período de 2022. Mas inferior aos R$ 811 da cesta básica de janeiro passado. A gente teve uma máxima histórica na segunda semana de janeiro, de R$ 811, e agora a gente está a 763, apesar desse aumento, a gente tem essa variação negativa em relação ao início desse ano. Por isto, para Michael, a sensação é de que os preços dos alimentos estão estabilizados. Em comparação ao ano passado, a gente vê que deu uma reduzida. O que caiu de preço, por exemplo? A parte de folhagem, legumes, verduras, deu uma reduzida bastante. Algum alimento pontualmente aumentou de preço? Não, creio que não. Reduziu mesmo, em vez de aumentar, reduziu. A inflação é responsabilidade dos governos, dos produtores, dos transportadores, dos comerciantes e dos consumidores dos produtos. Por isso, antes de comprar, pesquise, porque o preço pode variar de um estabelecimento para outro e de uma espécie para outra. A gente tem 3 qualidades de maçã. Temos essa aqui, que é a maçã Fuji, que é a mais procurada. É aquela maçã bem durinha, crocante. E a gente tem a Gala Catium. Ela é fofa, entendeu? Então, geralmente, muda esse preço. Essa aqui é mais cara, só que também a procura dela é mais gostosa. Quem começa aqui não quer comer outra maçã, essa aqui. Porque a nossa metodologia, a gente vai fazer uma média dos preços que estão sendo variados na cidade, Então, essas pesquisas de como os preços estão se comportando vai muito do consumidor mesmo. Bom, e dona de casa é boa para fazer pesquisa, A gente já entendeu, já percebeu que para economizar mesmo é preciso pesquisar, comparar preços e a gente faz isso. Nem sempre é possível por conta da escassez de tempo, mas vale a pena se quiser gastar um pouquinho menos na hora de levar mais produtos para casa, viu? Bom, e agora vamos ao nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos à pergunta então na tela. Tapioca é menos calórica que pão? Opa, tô até curiosa, viu? Porque eu confesso, eu amo uma tapioquinha, hein? Boa demais, Vai pensando aí na resposta, daqui a pouquinho a gente traz para você a informação verdadeira, viu? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Alta Floresta tem cortes especiais de carne bovina, começa dia 1º de maio e vai até o dia 6. Informações pelo 66-3521-2321. Em Várzea Grande tem cultivo de plantas medicinais, começa também no dia 1º de maio e vai até o dia 5. Informações pelo 65-3041-7169. Em Aripuanã tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 2 de maio e vai até o dia 3. Informações pelo 66-3565-2234.
Em Bom Jesus, Araguaia, tem doma racional de equinos. Começa dia 1º e vai até o dia 5. Informações pelo 6635222029. Em Barão de Melgaço, tem produção caseira de derivados de milho. Começa dia 1º e vai até o dia 5 de maio. Informações pelo 6593416790. E agora o nosso agro vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, hein? Daqui a pouquinho eu tô aqui esperando por você com muita informação. Olá, já estou de volta e o norte de Minas Gerais é o destaque no cultivo de frutas e vem conquistando espaço no mercado externo. Isso graças ao uso da irrigação, tecnologia que possibilita a produção de alimentos em diversas regiões do país, mesmo em condições climáticas adversas, hein? Vamos conferir então com uma reportagem especial do sistema CNA-Senar. Frutas de qualidade nós temos. Cores, texturas e sabores irresistíveis. Uva, melão, maçã, banana. Essas e tantas outras são saboreadas pelos brasileiros e também por consumidores mundo afora. De 2019 para cá, foram abertos 15 novos mercados internacionais para frutas e castanhas. Entre os países que começaram a apreciar nossos produtos estão a Coreia do Sul, com a castanha de baru, a Argentina, com abacate e figo, e a Arábia Saudita, com a castanha do Brasil. A produção brasileira de frutas acontece em todos os estados, mas cada região tem sua peculiaridade. No norte de Minas, por exemplo, há alta incidência de sol e pouca chuva. Os longos períodos de estiagem são compensados com a irrigação, tecnologia que permite o cultivo de alimentos em áreas com condições climáticas adversas. Nós estamos na região semiárida, né? E para muitos é considerado um desprivilégio, mas nós vemos o contrário em termos de competitividade que a condição climática nos permite. Então, essa condição climática favorece muito menos a condição de ocorrência de doenças foliares. Nós temos uma radiação solar ao longo de todo o ano que permite você ter uma fruta de qualidade. Um dos diferenciais é a banana. Em 2022, o país exportou mais de 84 mil toneladas, totalizando 37 milhões de dólares. Os principais compradores foram a Argentina, Uruguai, Reino Unido, Alemanha e Holanda. Ano passado, um novo mercado para a banana foi aberto, o Egito. Aqui nesta fazenda que fica na área do Projeto Jaíba, o maior perímetro de irrigação em área contínua da América Latina, a qualidade da fruta é prioridade. A propriedade produz cerca de 22 mil toneladas de banana por ano, dos tipos nanica e prata. A distribuição é para o mercado nacional, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Daqui saem por mês cerca de 100 a 120 caminhões carregados. Mas o sonho do empreendimento é o mercado de exportação. Além de produtor de banana, Rodolfo é diretor de mercado da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas. Segundo ele, o principal problema enfrentado para melhorar a nossa competitividade no mercado internacional é a infraestrutura e logística dentro do país. Os países os maiores produtores de banana, Equador, Costa Rica e outros da América Central, eles têm uma logística toda própria, estão produzindo muito próximo aos portos e, ao contrário do nosso caso, nós estamos a 1.200, 1.300 quilômetros de qualquer porto. Então, por ser um produto muito competitivo no mercado internacional, quando a gente chega com o produto no porto, a gente já perdeu a competitividade. Mesmo com todas as dificuldades, a nossa fruticultura tem trabalhado para cada vez mais conquistar espaço em novos mercados. As frutas produzidas no Brasil já são consumidas em mais de 50 países e isso está crescendo.
E isso é um passo muito interessante para a gente na fruticultura, porque nós somos grandes produtores de frutas, o terceiro maior produtor de frutas no mundo, mas quando a gente pensa em exportação, a gente exporta menos de 3% do que a gente produz. Então é um gigantesco potencial de crescimento e de valorização do produto nacional. O limão e as limas são outros exemplos da valorização das nossas frutas lá fora. Ano passado foram mais de 156 mil toneladas para o exterior, o que rendeu 153 milhões de dólares para o Brasil. Os 5 principais destinos: Holanda, Reino Unido, Espanha, Bélgica e Chile. Mercado que foi aberto no ano passado e já está na lista dos principais compradores. Minas Gerais é o segundo produtor nacional de limão. Aqui nesta fazenda, no ano passado, foram exportadas 40% das mais de 5 mil toneladas produzidas. Os cuidados começam desde a seleção da muda, com maior qualidade e produtividade. O padrão da fruta é uma fruta similar a essa, onde ela tem uma uniformidade de cor, a cor verde mais predominante, e sem nenhum defeito, né, de algum dano físico, dano mecânico, alguma praga. Então isso no processamento é separado e aí encaixado, né, por caixa, por tamanho. A fazenda fica na margem direita do Rio São Francisco, que é a fonte que irriga a plantação. Na colheita, as frutas são tratadas com muito cuidado. Aqui entra a mão de obra feminina. Só nesta equipe são 35 mulheres. Eu gosto de colher o limão. Eu gosto de colher, de pegar o limão, pôr dentro do baldo, encher caixa. Eu gosto. Os cuidados continuam no packing house, onde são higienizadas, separadas e embaladas as frutas. E aí, mais uma vez, estão as mãos femininas. Seja no processo de seleção e embalagem, seja no campo, todos contribuem com excelência para que o produto final chegue ao consumidor brasileiro e internacional com a melhor qualidade possível, seguro e saboroso. A empresa, ela zela por essa qualidade. Então, nada mais justo que a gente faz aqui. É trabalhar para o fruto chegar lá em uma boa qualidade. Qualidade e paixão pelo café geram turismo especializado em algumas regiões do país. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e também o segundo maior consumidor da bebida. E o governo quer aproveitar esta paixão do brasileiro para aumentar o turismo. É isso mesmo. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. Há muito tempo, o café deixou de ser apenas aquela bebida na mesa dos brasileiros. Com o tempo, ele ganhou nome e selos de qualificação. E o cuidado com os grãos vai da plantação até a hora de servir. E o resultado? Cafés especiais. Hoje o Brasil tem 270 produtos com o selo gourmet, cerca de 2,5 milhões de sacas de 60 quilos de cafés especiais são produzidos todos os anos no país. Aproximadamente 1,5 milhão é exportado. Há 25 anos a Embrapa contribui para o desenvolvimento de toda essa produção. Muitos estão dispostos a pagar cada vez mais pelo café, sabendo que o café foi produzido em determinadas regiões com as condições técnicas, vamos dizer assim, adequadas. A escolha do grão ou da muda, o manejo correto e a origem controlada é que vão garantir aqui na xícara um café de qualidade, com aroma, doçura, acidez, corpo e sabor. Segundo a Embratur, o Brasil tem hoje 3.500 cafeterias que servem cafés especiais. André é dono de uma delas. Hoje em dia, vem muito mais pessoas conhecedores que demandam certas coisas, que ficam conversando. Então, hoje em dia, o nosso barista não é apenas alguém que vai fazer, extrair o café. Ele também é nossas relações públicas, porque ele vai ficar apresentando os grãos, explicar quais são as características, de onde vem. E o Ministério do Turismo vem incentivando turistas a conhecerem as rotas de café especial espalhadas.
Há roteiros, por exemplo, nos estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e Rondônia. Flávia é produtora de café no Distrito Federal e quer abrir sua fazenda para que as pessoas possam acompanhar todo o processo do plantio à mesa. Nosso objetivo é exatamente esse, sabe? Não só a plantação, como trazer as pessoas para visitação turística, sim, fazer a apresentação, visitação à plantação, para eles verem os pés de café, o consórcio de café, como é que a gente faz. Jaine tem interesse de fazer esse turismo. Eu gostaria muito de conhecer mais sobre o café, saber qual café harmoniza com o quê, identificar quais os tipos de café, quais os cafés que a gente tem aqui próximos, né, de Brasília. Então, tenho muito interesse, sim. E agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. Com o objetivo de dar mais efetividade, combater e prevenir fraudes na exportação de produtos de origem animal, o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Administração Geral de Aduanas da República da China criaram um plano de trabalho Brasil-China de cooperação na certificação eletrônica para produtos de origem animal. A proposta foi assinada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante o encontro oficial do presidente Lula com o presidente da China, Xi Jinping, na capital chinesa, Pequim. Conforme o plano de trabalho, o mapa fará também a avaliação da viabilidade de intercâmbio de dados relacionados à certificação eletrônica e, a partir daí, promoverão os ajustes necessários nos sistemas utilizados no Brasil e na China e determinarão os modelos de certificados veterinários a serem utilizados. Os certificados sanitários internacionais para produtos de origem animal são documentos essenciais para o comércio internacional e contêm informações que comprovam o atendimento aos requisitos sanitários e de segurança dos alimentos. De acordo com o ministro Carlos Fávaro, a certificação eletrônica dará mais celeridade e segurança nas transações comerciais entre os países, podendo ampliar as exportações e importações de forma mais segura. Estudo realizado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, revelou que as exportações da piscicultura brasileira aumentaram 15% em faturamento em 2022, chegando a 23 milhões de dólares. É o maior na história do setor. O país que mais consome o pescado brasileiro são os Estados Unidos, respondendo por 81% das exportações nacionais. Na tilápia, que costuma ser espécie principal vendida a outros países, deu um salto de 28% nas exportações em relação a 2021, totalizando 23 milhões de dólares, sendo o Paraná o principal estado exportador do peixe. No geral, o primeiro semestre de 2022 apresentou maiores volumes de exportação, se comparado à segunda metade do ano. Foram exportados mais de 14 milhões de dólares em produtos da piscicultura, com 100% de crescimento em relação ao mesmo período de 2021. Entre as espécies mais exportadas, a grande estrela do setor continua sendo a tilápia, responsável por 98% das exportações do país em piscicultura. A referência dos estrangeiros se manteve na tilápia inteira congelada, promovendo um crescimento de 70% em relação ao ano anterior. Filés frescos ficaram em segunda posição, com 25% do total exportado e aumento de 8% em relação a 2021. Na modalidade filés congelados, foi registrado o maior crescimento, 98% entre 2021 e 2022. O volume de carne bovina mato-grossense vendida para vários países no mês passado representa 41 mil toneladas de equivalente de carcaça, redução de 3,5% ante a fevereiro. Em receita, as exportações foram responsáveis por 150 milhões de dólares, queda de 4% no comparativo mensal. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, avalia que é possível perceber que, apesar de a China ter reduzido em mais de 28% o volume de importação da carne de Mato Grosso,
as exportações mantiveram-se sustentadas pelos demais países. Para se ter ideia, o volume de carne produzido para exportação pelo estado em março esteve 10% acima da média observada para o período dos últimos 5 anos, aponta com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior. Por fim, esse resultado do estado demonstra a importância em se diversificar os parceiros comerciais, conclui a análise do IMEA, no Boletim Semanal da Pecuária de Mato Grosso. Nosso agro vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Tem entrevista especial, vamos falar sobre a mineração e muito mais. Eu espero por você. Olá, o nosso Agro Pantanal está de volta e agora falando sobre o desempenho do agro. A colheita da soja deste ano está finalizada e o milho, segunda safra, se desenvolve nas lavouras mato-grossenses. O que acontece no campo reflete diretamente na economia da cidade, principalmente no comércio. Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre todos os trabalhos nas lavouras, uma síntese da soja e do milho. No horizonte, o que se vê é muita soja plantada em Mato Grosso. Este cenário mantém o estado como o maior produtor do país da cultura, se consolidando há vários anos no topo. Nesta safra, estão sendo cultivados 12 milhões de hectares com a oleaginosa. Na propriedade do seu César Kemp, em Sinop, são 1.900 hectares. De acordo com ele, no desenvolvimento da planta, a chuva atrapalhou um pouco. Na parte vegetativa, quando ela estava crescendo, ela até teve uma época que choveu muito. Começou a flor e a formação de vagem, e houve muito aborto de vagem e flor também, muita flor perdida por excesso de chuva. A colheita na lavoura começou no final de fevereiro. Para fazer o serviço, mais gente teve que ser contratada para ajudar. Claudinei Scarabelotti é um dos que chegou para ajudar. Ele trabalhava como pedreiro e tem curso de operador de máquina. Na safra, larga a construção para ganhar mais com a colheita. Eu já vi aí de proposta de 4 mil até 12 mil. Por mês? Por mês. Segundo Claudinei, a procura por operadores é grande não só em Mato Grosso. Rapaz, é que eu quero. Se tiver oportunidade daqui para frente, é o milho, é o soja de novo. Eu estou pensando em ir para a Bahia. Tem uma proposta de me encolher para lá, vamos ver se vai dar certo. Um dos problemas enfrentados durante a colheita na propriedade foi a demora para descarregar os caminhões. O jeito encontrado para não atrasar foi descarregar no barracão da propriedade. Ao menos a soja fica protegida e depois vai seguir para os armazéns. Na verdade, não seria a falta de caminhão, seria a demora de voltar o caminhão do armazém, que está dando um dia de fila. Estamos guardando um pouco no barracão das máquinas para não ficar completamente parado nas horas de sol quente. Seu César comemora a boa produtividade que alcançou neste ano. Pelas condições do clima está mais ou menos, mas era para ser uns 75, algumas áreas até 80. Tivemos uma produtividade aí em torno na média do estado aí de 62 sacos por hectare e foi tudo dentro da normalidade. Tão logo termina a colheita da soja, começam os preparativos para a segunda safra. As máquinas já depositam as sementes de milho na terra, à espera de mais uma boa colheita ainda este ano. Sempre se planta com fé, né? Vamos fazer o trato cultural necessário para fazer uma boa colheita. O milho tem uma importância estratégica dentro do agronegócio brasileiro. Ele é o segundo principal produto na produção nacional agrícola. Para este ano, é esperado um aumento de 11,2% na safra de milho. Do ponto de vista dos negócios, ele é visto com otimismo pelos produtores rurais. Não vamos ter um preço igual ao ano passado, que foi um ano de mudança para entrada das indústrias de etanol, então houve um aumento grande no preço do milho, mas esse ano nós estamos caindo numa normalidade aí, uma média, abaixou um pouco a média dos preços em relação ao ano passado,
mas ainda está um preço que dá para trabalhar ainda. A previsão é de que Mato Grosso plante 7 milhões e 400 mil hectares com milho. Até a primeira quinzena de março, o estado havia semeado mais de 98% da área. Tivemos aí um problema de uma guerra aí que inflacionou demais a indústria do fertilizante, que grande parte é a Rússia que fornece para a gente. Então tivemos esse problema e inflacionou muito o preço dos fertilizantes, foi o que pesou para a gente aí esse ano. De acordo com o vice-presidente do Sindicato Rural de Sinop, as indústrias de etanol vão absorver boa parte do produto aqui no estado. Nós temos aí as indústrias de etanol que estão instaladas no estado aí, que já consomem em torno de 30% da produção nossa e mais uns 10% aí para o mercado interno do estado aí de rações. A previsão para a colheita do milho é iniciar no final de maio. E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com Gilson Camboim, que é presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FECOMIN. Entre os assuntos que eu vou abordar com ele estão a recente entrada em vigor da taxa da mineração, a exigência da abertura de conta corrente para garimpeiros vender o ouro. Em julho, começa a emissão da nota fiscal eletrônica na comercialização do ouro. Tudo isso e muito mais, viu? A partir de agora, aqui no nosso quadro Papo com Café. Olá, Gilson, bom dia para você. Obrigada pela presença aqui no Agro Pantanal. Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente falar um pouco do setor. Exatamente, falar um pouco desse setor que é gigante, tem muito para crescer ainda, né? E olha, já vou te parabenizar porque agora você assumiu a presidência, né, de uma cooperativa de garimpeiros, é isso mesmo? Quando falo em cooperativa, eu fico tão animada porque a gente entende que de tão organizada que é a cooperativa, ela com certeza consegue ajudar a ter uma produtividade, segurança, né, para aquele cooperado. Então, parabéns pela presidência. Muito obrigado. A questão das cooperativas é formidável porque ela traz a oportunidade do pequeno ter competitividade nos mercados, assim como é um fortalecimento para a economia local, né? Porque todos os cooperados as cooperativas sempre são compostas pela população local daquela determinada região. E, de fato, a Cogavep hoje ela é uma das cooperativas referência, não só no estado, mas no país. E a gente está aí com esse compromisso assumido agora e para frente. Bom, e já tem uma missão grandiosa, né? São várias missões, eu diria, até porque quando a gente fala de mineração, a gente está falando de garimpo. Quando a gente fala essa palavra garimpo, muitas pessoas já ficam, nossa, lá, são destruidores ambientais. O que mudou, então? Vamos começar a falar do garimpo. O que mudou? Não tem a mesma conotação do passado, evoluiu, não há apenas, né, aqueles que são os destruidores, muito pelo contrário, está modificando. O que ao longo desses anos todos nós temos de evolução? Bom, a atividade garimpeira ela é um segmento da mineração, assim como a extração de agregados da construção civil, entre outros aí. A atividade garimpeira ela tem um título minerário que se chama Permissão de Lavra Garimpeira e tem que ter uma licença ambiental. O que ocorre que sempre que a gente pronuncia garimpo, a gente às vezes acaba levando para o lado olhar o lado da questão da destruição, é porque assimilar o nome garimpo com as extrações ilegais. A extração ilegal é uma atividade criminosa, vou colocar dessa forma, porque ela exerce sem os devidos documentos, sem os devidos compromissos, e que ocorre muitas vezes em áreas proibidas, igual, por exemplo, dentro de área indígena. Nós nunca tivemos garimpos dentro de área indígena. Não existe garimpo dentro de área indígena, nunca existiu. E nem o pronunciamento de garimpo ilegal. O que existe lá é uma extração ilegal. Então, assim, com essa conotação é que trouxe, assim, às vezes, essa assimilação. Mas a atividade garimpeira, ela mudou muito nos últimos anos, principalmente o compromisso com o meio ambiente. Como a gente está lidando com um bem finito, que a extração mineral ela não se renova igual nossa agricultura ou a nossa pecuária, entre outros produtos nossos do agronegócio,
A gente tem que ter o compromisso de fazer o processo de extração e deixar ali uma nova atividade econômica compatível com a questão ambiental ali daquela determinada região ou daquela determinada localidade. Então eu posso dizer que as mudanças que ocorreram nos últimos anos foi a preocupação no desenvolvimento do pós-atividade e uma extração mais responsável de aproveitar o máximo possível esses bens minerais. Agora, ainda existe a ilegalidade dessa atividade aqui em Mato Grosso? Você tem um panorama, um diagnóstico disso, do que tem de ilegalidade daquilo que se tornou legal? Eu não tenho como mensurar para vocês quais são o percentual que a informalidade, que a ilegalidade pode ocorrer, mas eu posso dizer que ainda existe sim. A gente tem alguns casos aí e ocorreram também outros, igual ocorreu aquela vez em Pontes Lacerda, na Serra do Caldeirão, ocorreu lá em Aripuanã, mas assim, Aripuanã, por exemplo, conseguiram fazer o processo de legalização, de ordenamento, de organização e mudou o cenário. Já no caso de Pontes Lacerda, quando ocorreu ali em Pontes Lacerda, esse já foi um caso mesmo de polícia e simplesmente encerrou-se as atividades. A extração ilegal, ela traz grandes prejuízos para o setor. Então, a gente trabalha muito contra essa questão. Mas eu posso dizer que com as tecnologias que o governo vem tendo no monitoramento de áreas, no mapeamento em tempo real, e nesse contexto, os dias dessa atividade ilegal, ela está contado. Então, vai ser muito bom. E Gilson, o quanto as cooperativas têm esse papel, né? O quanto elas podem ajudar a dizimar, digamos assim, que é o nosso desejo, né? Sim. Colocar um fim na ilegalidade. Olha, as cooperativas, elas transformaram a atividade garimpeira, porque ela conseguiu proporcionar para o garimpeiro individual a oportunidade dele poder ter um auxílio, uma orientação técnica, ter, no caso, um suporte para que ele possa trabalhar de forma documentada, que ele possa ter orientação, que ele possa ter um acompanhamento da sua produção, na hora de informar o seu relatório anual de lavra. Então, assim, entre tantos outros apoios, o envolvimento da atividade garimpeira com a sociedade, com as comunidades onde elas estão inseridas. Então, isso somou muito. Então, o cooperativismo, ele é algo que transforma vidas, ele é algo que cuida de pessoas. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou muito fã da questão do cooperativismo e aonde ele entra, ele de fato transforma. A gente tem esse exemplo no nosso cooperativismo de crédito aí, com as nossas cooperativas, igual o Sicredi, Cicobi, entre tantas outras. A gente tem exemplos no nosso cooperativismo de agro, a Copernova, por exemplo, uma potência aí da agricultura familiar. A gente tem nossas cooperativas de transporte e temos nossas cooperativas mineral, que traz uma produção e uma receita bem significativa para o nosso estado. E como mudar a cultura, né? Conseguir fazer com que eles entendam que se hoje eles são ilegais, através da cooperativa pode vir a legalidade, pode vir a prosperidade e a segurança. Esse é um trabalho bem árduo, porque a gente lida com o ser humano e mudar essa cultura, né? É trabalhoso, mas o que eu tenho percebido é que muitos estão vendo os resultados positivos da legalidade, da organização, do ordenamento, e por mais que está sendo promissor uma extração ilegal, muitos deles preferem aquela questão, é melhor ter o pouco seguro do que tentar arriscar o muito e perder tudo. Uhum. Então, assim, eu tenho percebido que está havendo sim uma conscientização, está havendo uma mudança, algo que está de fato somando para o crescimento do nosso estado. Gilson, a gente pode afirmar que a atividade garimpeira tem como ser sustentável? Podemos. Tem como ser, e ela promove muito outras atividades, fortalece muitas regiões no caso. Eu vou dar um exemplo, a cidade de Ametista do Sul, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pega como modelo. Lá, graças à extração, despontou o turismo na região. Onde fica? Fica no Rio Grande do Sul, é a cidade de Ametista, tem uma cooperativa chamada Cogamai, é um dos exemplos que eu estou citando, por exemplo. Ouro Preto também é outro local. O que ocorreu nesse processo? Aproveitando o mesmo cenário, aproveitando o mesmo ambiente de onde ocorreu aquele processo mineral, a gente
eles aproveitaram o espaço e estão ocupando para o turismo. Então você teve o aproveitamento dos bens minerais e a mesma estrutura você utiliza para o turismo. Aqui no Mato Grosso também tem várias regiões que têm esse potencial para poder acontecer. As regiões que extraíram o diamante aí na nossa história, regiões que têm o contexto da extração do ouro, quanto que o turismo não soma para dentro da economia de um estado e ao mesmo tempo zelando e cuidando da questão do ambiente, cuidando dessas questões social e tudo mais que tem nesse contexto. Mas assim, de forma geral, atualmente eu acho que a atividade garimpeira ela tem sido uma das que menos impacta o meio ambiente. O que ocorre é que o impacto visual no momento em que está sendo executado, ele é muito forte para gente que não é muito familiarizado com a atividade. Impacta, né? Impacta. Mas ele não é algo que traz assim, contaminações. Um dano irreversível. Isso. Ele é uma lavra pequena, é uma lavra que é de fácil recuperação, no caso. E tem que ter recuperação, né? Existe todo um termo de ajustamento de conduta, tudo bem estabelecido para recuperar aquelas áreas. Tem que ter, isso é obrigatório, é um compromisso. E até porque, a gente olhando, essas regiões são regiões que vêm tendo um desenvolvimento muito grande. Então, essas propriedades, ela tem uma valorização de mercado. E a recuperação dessas áreas, além de agregar e somar muito, lá na região norte do estado, por exemplo, teve muitas propriedades que foram revitalizadas nas suas atividades econômicas com um pequeno espaço lavrado nelas ali de garimpo, com um pequeno espaço. O garimpo gerou uma boa renda para aquela propriedade que ocasionou ela melhorar a dinâmica da sua atividade ali. São propriedades que têm a soja, tem a pecuária, tem a fruticultura e a atividade mineral ela ocorreu sem causar qualquer, como que eu vou dizer assim, sem qualquer interrupção nas demais atividades e ao mesmo tempo trazendo uma renda bem significativa aos seus proprietários. Agora, uma renda significativa não é só, né, para as pessoas que estão inseridas diretamente, mas como um contexto geral, eu diria, até porque me veio à memória aqui o CEFEM, que é o imposto, né, da mineração. O quanto o CEFEM tem mudado a realidade de municípios, de regiões, Gilson? Sim, eu posso dizer que é um dos impostos que eu acho mais justo no nosso país. Porque ele é um imposto a qual, no caso do CEFEM do ouro e principalmente da atividade garimpeira, que nós não temos o município afetado, geralmente já vai, então a gente tem assim, o percentual arrecadado, 60% vai ficar para o município, 30% vem para o estado e 10% vai para a União. A demanda da população está nos municípios, está nos postos de saúde, está ali nas ruas. Asfalto na frente da sua residência, água tratada, escola. Tudo isso vai diretamente ali no atendimento nas prefeituras. É elas que estão com a sobrecarga. E em demais impostos, ela fica com a menor fatia. No setor mineral, ela fica com a maior fatia. Então, isso tem transformado vidas, regiões estão sendo impulsionadas graças à extração mineral, graças a esse recolhimento do imposto, que soma muito no estado para isso, nos municípios. Ou seja, então a gente vê aí um futuro promissor, porque tem uma lei tramitando ainda, né? Tem questões jurídicas sendo emperradas que prevê, no caso, a realocação de áreas de reserva legal. Não vou entrar no âmbito jurídico com você não, mas só para a gente entender um pouquinho, porque ainda não está em vigor, é uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa, já foi sancionada pelo governo de Mato Grosso, é uma lei que existe em outros estados, que já tem também, né, uma grande vocação mineral, que está à frente no caso de Mato Grosso, mas aqui tem algo sendo discutido ainda por parte do Ministério Público lá no Tribunal de Justiça. Mas passando essa fase, esgotando, né, todos esses recursos, e você visualiza que realmente seria algo importante para todo o setor da mineração em Mato Grosso? Eu vejo que sim. Eu até não entendi por que essa lei travou. Porque ela é uma lei que ela está com o intuito de promover uma melhoria para o meio ambiente. Num contexto assim. Se a gente pegar hoje, independente de todas as áreas lavradas no nosso estado, sem falar a parte da reserva legal, sim, que é o que trata essa lei. Toda a área lavrada do nosso estado não atinge 1% do território. Pelo volume de emprego, arrecadação
e os benefícios que ela traz no pós-atividade. Então, assim, quando você pega essa lei, você vai ver a questão do impacto, ele é muito pequeno. E tem a questão seguinte, se eu escolher uma área dessa para fazer a compensação de reserva, eu sou obrigado a compensar essa área com 5% a mais do que eu vou utilizar. Então, o meio ambiente ganha nessa compensação aqui um espaço um pouco maior, vamos dizer. E, por outro lado, por mais que eu vou lavrar nesse espaço aqui, eu sou obrigado a fazer a recuperação. Então, analisando friamente a lei, analisando ela diretamente, é uma lei que ela foi criada com o intuito de dobrar o ganho ambiental nessas áreas. Então eu tenho a obrigatoriedade de recuperar onde eu lavrei ali compensado e eu tenho aquela área que foi compensada aqui com maior do que o de fato foi compensado ali. Então é uma lei que quando o setor teve ela em si lá assim, que o setor viu ela tramitando, viu ela ser ofertada, a gente viu que isso iria onerar o setor e tudo mais, mas mesmo assim a gente vê o lado ambiental nessa necessidade desse ganho. E por esse olhar, a gente ficou assim, digamos assim, confortável no contexto de que se tiver alguma área dessas a serem compensada, a gente vai ter que ser muito bem analisada e tal, de como promover essa questão. E aí a gente vê que o judiciário resolve travar a lei, por um lado, alegando meio ambiente, sendo que a lei está promovendo, dobrando a questão ambiental. Então, assim, eu vejo ela com bons olhos, eu acho que isso vai trazer responsabilidade para o setor, né, e vai trazer bons ganhos para o Estado. Mas em questão de uso e impacto, vai ser bem insignificante, assim, bem pequeno mesmo. Porque, igual eu falei, somando hoje as áreas lavradas, não dá 1% do território do Estado. Então, você imagina, ainda você pega e vai analisar quais da lavra poderia estar dentro de reserva. Então, ainda é muito pequena a possibilidade disso ser atingido. Vamos aguardar, então, né? Vamos. O destravamento. Gilson, olha, agradeço muito a presença aqui no Agro Pantanal. A porteira aqui está sempre aberta. Por favor, volte mais vezes, viu? Eu agradeço a oportunidade. Eu gosto muito de falar da nossa atividade, de trazer um pouco ao conhecimento do público o quanto essa atividade é importante, é relevante. A gente costuma dizer que mineração ela é essencial. O agro precisa da mineração, a indústria precisa da mineração, nosso dia a dia precisa. A comunicação precisa da mineração? Tudo ocupa a mineração. Sem a mineração, a gente não consegue nem se alimentar. Então, num contexto geral, a mineração ela é essencial. E a gente está sempre para somar no contexto e vir agregar. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por tudo que o Agro Pantanal tem feito aí pelo setor e mostrado o quanto o nosso estado é pujante e crescente. Opa, eu que agradeço, viu? Volte mais vezes, por favor. Bom, gente, agora chegou aquele momento especial, saboroso aqui do nosso Agro Pantanal. Vamos com os sabores do Cerrado aí na sua tela.
E que receita maravilhosa! Eu tô com água na boca, acho que eu vou acabar exagerando nesse domingão, viu? Vou tentar repetir essa receita lá. Vamos ver se fica boa, hein? Bom, vamos então agora à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade, também falando aqui de comida, né? Lembra da pergunta? Era sobre a tapioca. Ela é menos calórica que pão? É mito, é isso mesmo. A diferença calórica entre a tapioca e o pão é insignificante. Por isso, independente da sua escolha, faça uma opção por um recheio saudável que sirva para a diminuição do índice glicêmico deles, como ovos com chia, queijo branco com semente de girassol, entre outros. Então, tudo depende também da quantidade, claro, do recheio, né? Tem que ser um pouquinho mais fit para você poder saborear com prazer sem se preocupar em prejudicar a sua saúde. E assim eu termino o Agro Pantanal deste domingo. Muito obrigada pela sua companhia. Desejo que você aproveite em família. Fique com Deus. E na semana que vem tem muito mais.